Uma menina de apenas 7 anos morreu em uma piscina no quintal de casa. No começo parecia uma tragédia doméstica, um acidente, mais um caso doloroso que terminaria em lágrimas e despedidas. Mas poucos dias depois tudo mudou, porque o principal suspeito não era um vizinho, não era um estranho, não era alguém escondido nas sombras, era a própria mãe. E a peça mais importante dessa investigação não era um detetive ou câmeras de segurança, muito menos provas de DNA. Era um menino. Um menino de apenas 7 anos teria que entrar no tribunal e testemunhar contra a própria mãe. E até hoje, muitas pessoas se perguntam: ele contou a verdade ou repetiu algo que colocaram na cabeça dele? Oiê, bem-vindos a mais um vídeo novo no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Monique, aqui eu conto casos criminais reais de todo mundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder nenhum episódio. Sem mais, let's go, que eu vou te contar essa história. A história aconteceu em Esto, Flórida, uma cidade tão pequena que muita gente jamais ouviu falar dela. Era o tipo de lugar onde praticamente todos conheciam todos. Ruas tranquilas, poucos habitantes, quase nenhum movimento. Quem morava ali dizia que era uma cidade calma, silenciosa e simples. Em 2007, Amanda Levis vivia ali com seus 2 filhos, Adriana Ruth, de 7 anos, e seu irmão mais novo, A.J. Amanda era mãe solteira e trabalhava como auxiliar de enfermagem. Ela descrevia Adriana como uma menina cheia de energia, falante, agitada, extrovertida, daquelas crianças que queriam atenção o tempo inteiro. Já A.J. era o oposto, mais tímido, mais quieto, reservado. Ninguém imaginava que em poucos dias aquela família seria destruída. Mas a manhã do dia 8 de agosto começou como todas as outras e terminaria numa sala de tribunal. Então, naquela manhã, Amanda tinha voltado de um turno de trabalho durante a noite, bem pesado. O calor estava extremo, mais de 38 graus. As crianças queriam muito entrar na piscina, mas Amanda disse não. Segundo ela, os 2 deveriam se arrumar, porque eles tinham combinado de daqui a alguns instantes comprarem materiais escolares. Descrevendo o cenário, ali atrás no quintal tinha uma piscina de aproximadamente 1,20 m de profundidade. E segundo Amanda, a escada ficava guardada, exatamente para impedir que as crianças entrassem sem a autorização dela. Em um certo momento, A.J. entra correndo dentro de casa e gritando: "Mamãe, mamãe, Adriana está na piscina." Nesse momento, Adriana achou que ele queria dizer que a irmã estava perto da piscina. Como eu disse antes, ela tinha acabado de voltar de um turno noturno, então ela estava ali meio que tentando tirar um cochilo. E ela não deu muita importância. Mas aquilo ficou na cabecinha dela e segundos depois, logo em seguida, ela já foi olhar pela janela. Ela chegou ali pela porta dos fundos e acabou vendo algo que mudaria sua vida para sempre. Adriana estava dentro d'água, de bruços, sem reação, totalmente imóvel. Então Amanda correu desesperada, tentou ali fazer a reanimação, mas nada. Em seguida ela já pega o telefone, já liga para emergência e na gravação dessa ligação a sua voz estava em pânico. Imagina. Ela gritava: "Minha filha não está respirando, minha filha não está respirando." Logo em seguida já chegam os paramédicos e Adriana foi levada de helicóptero para o hospital. Os médicos tentaram salvá-la por mais de 1 hora, mas às 5h05 da tarde Adriana foi declarada morta. Parecia o fim de uma tragédia, mas era apenas o começo. Porque enquanto a mãe chorava pela perda da filha, investigadores começaram a olhar para ela de uma maneira diferente. Inicialmente a polícia tratou tudo como um afogamento, mas alguns investigadores começaram a desconfiar. Havia relatos anteriores de problemas familiares, suspeitas de negligência, e alguns depoimentos chamaram a atenção. Mas então surgiu algo que mudaria completamente o caso. A.J., o irmão mais novo. Detetives conversaram com ele e pediram que desenhasse o que havia acontecido, e o desenho assustou os investigadores. No papel parecia uma piscina, a mãe e Adriana. Quando perguntaram o que aquilo significava, A.J. respondeu algo que mudaria tudo. "Mamãe afogou minha irmã." Os investigadores ficaram chocados. Mas seria possível uma criança tão pequena inventar uma história dessas? O caso foi para julgamento e o momento mais difícil dessa história estava chegando.
Heidi, agora com 7 anos, pisaria em um tribunal, pela primeira vez desde a prisão da mãe. Assim que ele entrou na sala, inicialmente, ele nem reconheceu Amanda, mas quando ele percebeu quem era ela, começou a chorar. E Amanda, logicamente, também chorava junto com o filho. Where is your mom? Jill. That woman sitting right there between them. Have you ever seen her before? Yes, so. Who is that? My mother. Mas então veio o momento que ninguém esperava. Com a voz baixa e inocente, Heidi contou ao júri o que viu. Ele reafirmou que a mãe estava segurando Adriana embaixo da água. Ele repetiu a acusação. A defesa tentou mostrar que as crianças pequenas podem ser influenciadas, mas a acusação acreditava que uma criança daquela idade não teria inventado uma história tão específica. E então veio a decisão. Amanda Levis foi considerada culpada. Recebeu prisão perpétua sem possibilidade imediata de liberdade. E foi aqui que começou outra discussão. Até hoje existem pessoas que acreditam que Amanda era culpada, mas outras pessoas acreditam que algo está errado. Uma criança tão pequena pode ser uma testemunha confiável? Ela poderia ter sido influenciada? Seu relato poderia ter mudado com o tempo? O caso continua dividindo opiniões. E talvez seja exatamente isso que torna essa história tão assustadora. Imagine crescer sabendo que seu testemunho colocou sua própria mãe na prisão. Imagina carregar isso para o resto da vida. Até hoje o caso Adriana Ruto continua sendo lembrado não apenas pela morte de uma menina de 7 anos, mas pela pergunta que ainda assombra muita gente. Heidi revelou a verdade? Ou uma família inteira foi destruída por algo que nunca aconteceu? E você, no lugar do júri, qual seria a sua decisão?